Tudo bem? Estamos falando de sociologia da religião, fazendo uma análise através do pensamento de Max Weber, aonde estaremos analisando como base a sua principal obra, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é a obra mais conhecida de Max Weber e o mesmo também a publicou em 1904, a sua primeira forma escrita, e depois em 1905. Quando ele fez uma viagem com a sua esposa nos Estados Unidos, o mesmo observa que o protestantismo tinha um caráter direto na influência dos americanos, fazendo desta maneira com que os mesmos pudessem ter um pensamento mais capitalista. Então, ele vai escrever esta obra de maneira mais ampliada e estará lançando ela em 1920 com todas as atualizações sistemáticas mediante ao seu pensamento. A temática da religião e o capitalismo nesta época, na Alemanha, era predominante. Até mesmo antes de Max Weber, alguns escritores já tinham esboçado estes pensamentos. Podemos ver George Simmel, a filosofia do dinheiro, isso foi lançado em 1900. Depois Karl Marx, intitulado O Capital, em 1867. Depois nós podemos analisar até mesmo o colega de Weber, o Werner Sambach, e em 1902 ele vai lançar O Capitalismo Moderno. Weber, após todos esses escritos, ele vai procurar mostrar que o protestantismo de caráter ascético do século XVI e XVII tinha de maneira direta influenciado a formação e o conceito da vocação profissional, que seria a base motivacional do moderno sistema econômico capitalista. Dentro desse pensamento, ele vai tentar traçar uma diferença entre o caráter da religião católica para o caráter da nova religião que estava surgindo, naquele período já não era tão nova assim, ele vai pegar a base, que era o protestantismo. Ele vai enxergar que o catolicismo ele acaba tendo uma explicação mais pautada para uma vida de monastério, uma vida de abnegação das riquezas, para que pudesse então alcançar uma espiritualidade. Já os protestantes, mesmo que alguns deles se tornassem separados do mundo, como no caso do puritanismo, eles acabavam trabalhando e utilizando o capital para o exercício e a glorificação da obra de Deus, que eles assim diziam, para que ela pudesse crescer. Então, quando ele vai continuar a escrever sobre o assunto, ele vai pegar alguns escritos de Benjamin Franklin, que ele vai utilizar para poder dar um crescimento, um embasamento maior dentro das suas ideias. Um dos escritos mais utilizado é O Tempo é o Dinheiro, ou O Dinheiro Gera Dinheiro, ou ainda O Bom Pagador é Dono da Bolsa Alheia. Weber vai mostrar que o espírito do capitalismo não é caracterizado pela busca desenfreada do prazer e pela busca do dinheiro por si. O espírito do capitalismo deve ser entendido como uma ética de vida, uma orientação a qual o indivíduo vê a dedicação do trabalho e busca metodicamente a riqueza dentro de um dever moral, para que dessa maneira ele, através da riqueza,
ele venha dar um bom conforto à sua família, venha dar um bom conforto ao seu lar, venha ajudar a sociedade, contribuir com o seu país, que possa este também utilizar desse dinheiro para obras de caráter sociais, sociológicos, aonde que possa melhorar a vida da sociedade que ali está presente. Ele vai esclarecer que as variáveis tratadas tratados do seu livro vai ter como moral protestante e dimensão comportamental. Ele não vai querer falar que isso é uma pregação do protestantismo, mas ele vai utilizar que isso é o hábitos das pessoas da nova religião, do protestantismo. Haja vista que o trabalho, a prosperidade, crescer, isso vai ficar muito enraizado quando vai haver uma separação do Estado da religião mediante ao pensamento do protestantismo, onde a religião ela acaba tendo um caráter independente. E até mesmo no decorrer do protestantismo, quando se faz análise, vai ter alguns movimentos que vão mudar a maneira de pensar, de raciocinar, até mesmo na questão democrática, onde o sistema da denominação, da religião protestante, é o congregacionismo, outros vai ter um sistema bem democrático de direito, outros vão utilizar o sistema parlamentarista, isso tudo afastando dentro de um Estado absolutista. Então, mediante a Weber, esse tipo de pensamento vai esboçar uma clareza muito grande do protestantismo. Qual é esta clareza? De que as pessoas dentro do protestantismo, elas trabalham para ter o recurso. E elas veem este recurso como algo moralmente aceito, porque é utilizado para as boas coisas. O espírito do capitalismo só pode triunfar ao vencer as formas tradicionalistas de comportamento econômico. É impossível tu ter, dentro do pensamento de Weber, um pensamento capitalista aonde as maneiras continuam sendo as antigas, anteriores, que é de dominação, que é o ato de estar presente dentro dos círculos poderosos. Ele vê que o capitalismo ele crescerá, mas o seu sucesso ficará mediante uma transformação moral, aonde ele vai proporcionar um entendimento melhor dos recursos assim adquiridos. O passo seguinte dentro do raciocínio de Max Weber é a dedicação que ele vai ter na contribuição do luterianismo dentro dessa mudança dentro da mudança da sociedade. Então a sua sociologia vai passar dentro do pensamento luterânico. Na tradução de Martim Lutero, ao contrário da concepção católica, vocação ela vai deixar de ter o sentido de um chamado para a vida religiosa ou sacerdotal e vai passar a ter o sentido claro de uma profissão, aonde você não estará mais sendo levado para dentro de um monastério para poder exercer a sua vocação. Mas a vocação, que segundo a Lutero passa a ser dada por Deus, é um ato de você, então, influenciar a comunidade onde você está inserido. Isso fica-se bem claro quando você estuda o protestantismo, que uma das características do mesmo foi a abertura de escolas e faculdades no período onde poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de ensino. Então, apesar
dessa ênfase do trabalho que é dado mediante o aspecto econômico do luterianismo, a vida aquisitiva ainda não possui um valor em si mesma e o indivíduo está acomodado dentro do seu círculo social. Então, ele ainda vai enxergar que isso vai acontecer uma progressão no seu pensamento ou no pensamento capitalista. Vamos terminar a primeira parte do vídeo, já estamos se direcionando para a segunda.